No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo nesta quinta-feira, dia 23. A tecnologia pode trazer muitos benefícios à saúde pública, mas uma pesquisa mostra que apenas 23% das unidades básicas de saúde do Brasil conseguem oferecer registros eletrônicos. A reportagem é de Marquesan Araújo. Das unidades básicas de saúde com acesso à internet no Brasil, 78% contam com sistemas de registro eletrônico de informação de pacientes. Isso significa que houve crescimento de 9 pontos percentuais em relação a 2019. No país, 3,5 mil das UBSs ainda não possuem computadores, enquanto 7,2 mil não têm acesso à internet. Os dados são da pesquisa TIC Saúde 2019, divulgada nesta semana pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Pelo balanço, é possível concluir que houve uma melhora na forma como as informações sobre os pacientes são armazenadas nessas unidades. Em relação às UBS, que mantêm registros apenas em papel, a taxa foi de 25% em 2019. Por outro lado, o percentual das UBSs que mantêm os registros tanto em papel quanto em formato eletrônico aumentou, passando de 35% em 2018 para 59% no ano passado. Mesmo com a melhora na informatização das unidades básicas de saúde conectadas, os serviços online oferecidos aos pacientes ainda têm margem para serem ampliados. De acordo com a pesquisa, apenas 23% disponibilizam agendamento de consultas pela internet, 20% marcação de exames e 22% disponibilizam a visualização de resultados online. O Fundeb, um dos assuntos que adiantamos por aqui, que iria ser discutido na Câmara dos Deputados nesta semana, foi aprovado em primeiro e segundo turno e agora vai para o Senado. Luciano Marques explica quais foram as mudanças do fundo. Tornar o Fundeb principal ferramenta de financiamento da educação no Brasil permanente. O primeiro passo neste sentido foi dado nesta terça-feira, quando a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação um benefício fixo, além de aumentar a complementação da União de 10% para 23% até 2026. O texto base da PEC foi aprovado em primeiro turno por 499 votos a 7. Como se trata de uma alteração constitucional, foi necessário um segundo turno, quando 492 parlamentares votaram a favor e 6 contra. Agora, o texto segue para o Senado, onde também deve ser votado em 2 turnos antes da sanção do presidente da República. A proposta está em discussão há 5 anos e é urgente, visto que o atual Fundeb se encerra no fim de 2020. Hoje, o recurso é formado por 27 fundos provenientes de impostos e transferências dos estados e do Distrito Federal, além da complementação de 10% do valor pela União. Em 2019, o Fundeb arrecadou 166 bilhões de reais para pagamento, desenvolvimento e manutenção de todas as etapas da educação básica no país. Deste valor, 15 bilhões de reais vieram da União, que ajuda os estados e municípios que não conseguiram atingir o valor mínimo por aluno matriculado. A PEC aprovada na Câmara, relatada pela deputada professora Dorinha Seabra, prevê um aumento escalonado do aporte do governo federal ao Fundeb. O percentual passaria dos atuais 10% para 12% em 2021, para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e, finalmente, para 23% em 2026.
Além disso, 5% estariam garantidos para a educação infantil. De acordo com o deputado João Carlos Bacelar, presidente da comissão especial que discutiu o Fundeb, a inclusão do fundo na Constituição não apenas é importante, como essencial para o futuro da educação no país. Esse fundo é primordial para a educação e, consequentemente, para o futuro do Brasil. Sem Fundeb, entraríamos em colapso os sistemas municipais de educação, teríamos um grave retrocesso na política de valorização do magistério e o sistema educacional entraria em colapso, sem dúvida. A educação brasileira já enfrenta enormes problemas, mesmo com o apoio do fundo, que financia cerca de 60% da educação pública. A expectativa é de que o novo Fundeb destine dinheiro para reforçar a educação de aproximadamente 3 mil municípios. O reforço da União, que normalmente vai para 9 estados, deve chegar a 23 estados brasileiros, segundo o novo modelo. De acordo com Luiz Miguel Martins, presidente da Undime, a votação do novo Fundeb e a nova distribuição do complemento da União pode, finalmente, garantir uma educação pública mais equitativa no Brasil. Esta nova forma, ela viria então com um critério novo também para fazer a distribuição. Ela olharia para a questão dos municípios e não mais para o âmbito do conjunto do Estado, né? Então, com isso, municípios pobres, muito pobres, necessitados que estão em estados mais ricos, terão condição de receber também. Outra mudança importante no texto é a previsão do repasse de 5% do complemento da União diretamente para a educação infantil. Ou seja, creches que ensinam crianças de 0 a 5 anos. Caso não haja vagas em creches da rede pública de ensino, os recursos podem ser destinados a instituições privadas sem fins lucrativos. A Anvisa autorizou um novo ensaio clínico de vacinas contra o novo coronavírus. Este é o terceiro estudo liberado no Brasil pelo órgão. Marquesa Araújo traz os detalhes. A aprovação para a condução de um ensaio clínico que estudará 2 tipos de vacinas para a Covid-19 foi publicada nesta semana pela Anvisa. De acordo com o órgão, essas vacinas são baseadas em ácido ribonucleico que codifica um antígeno específico do vírus SARS-CoV-2. Em todo o mundo, o estudo prevê a inclusão de mais de 29 mil voluntários, sendo 1.000 deles no Brasil, mais especificamente nos estados de São Paulo e Bahia. Os centros que conduzem a pesquisa serão responsáveis pelo recrutamento dos voluntários. Este é o terceiro estudo de vacina contra a Covid-19 autorizado pela Anvisa no Brasil. Para esta, o órgão analisou informações das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, bem como dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Para que os testes sejam iniciados em seres humanos, são necessários 2 fatores: a aprovação do CONEP, órgão ligado ao Ministério da Saúde, responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas, e da própria organização interna dos pesquisadores para recrutamento dos voluntários. A qualidade de vida da maioria dos brasileiros ficou ainda mais afetada com a pandemia. O Ministério da Infraestrutura destaca a importância de parcerias com o setor privado para uma recuperação. Ouça com Marquesa Araújo. O avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil causou efeitos avassaladores na economia do país. Com um cenário incerto, mesmo a longo prazo, o Ministério da Infraestrutura apresenta novas prioridades em concessões para investidores. Dados do Banco Mundial apontam para a necessidade de investimentos anuais da ordem de 4,25% do PIB para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, em comparação com os menos de 2% atuais. Com isso, a pasta avalia que, pela crise, terá atingido milhares de empregos e a renda dos brasileiros, causando um impacto direto na redução do chamado Custo Brasil, será necessário maior investimento em infraestrutura e ampliação de parcerias com o setor privado. No setor rodoviário, por exemplo, a carteira de projetos em desenvolvimento atinge a extensão de mais de 18 mil quilômetros de novos contratos de concessão e investimentos da ordem de 151 bilhões de reais. Essa amplitude é capaz de gerar 2,1 milhões de empregos durante os contratos de concessão. Já no setor ferroviário, destaca-se a AF-170, conhecida como Ferrogrão, que busca consolidar o novo corredor ferroviário de exportação no Brasil pelo Arco Norte. A ferrovia contará com uma extensão de 933 quilômetros, conectando a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao estado do Pará. Os investimentos estão
estão estimados em 8,4 bilhões de reais em empreendimento com prazo de 65 anos e estimativas de geração de 13 mil empregos na fase de obras. No que diz respeito a portos, está prevista a realização de certames licitatórios de pelo menos 11 terminais portuários este ano. 2 deles estão localizados no Porto de Santos, um no Porto de Paranaguá, 4 localizados no Porto de Itaqui, 2 no Porto de Iratu, mais um no Porto de Santana e outro localizado no Porto de Maceió. Somados, os investimentos estimados se aproximam de 1,5 bilhão de reais, além dos benefícios diretos em melhoria e modernização da infraestrutura portuária, regularização de contratos e geração de mais de 25 mil empregos diretos e indiretos. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Se preferir, ouça nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!